Oi, gente, não reparem, eu gravei vários vídeos no mesmo dia, então eu tô com a mesma roupa. Então, pelos próximos 4 vídeos vocês vão me ver assim. Aproveitei já que eu fiz o tutorial do blog essa semana, que eu tava toda maquiada, bem linda, com o cabelo feito, pra fazer vários vídeos. Então, o de hoje é um que eu tô devendo há um tempão, que é sobre as minhas impressões da Itália. Então, nas últimas férias eu passei uma semana em Roma. E aí, né, como da outra vez que eu viajei eu fiz um sobre a Alemanha, eu queria fazer um sobre a Itália. Mas assim, gente, né, vamos considerar que eu fiquei só uma semaninha, que eu fiquei só em Roma. Isso aqui é uma coisa, assim, muito generalizada, são só as minhas impressões, em nenhuma maneira eu quero, tipo, né, dizer que o povo italiano é assim, assim, ou assado, é só as coisas que eu achei, porque eu acho divertido quando eu vejo, assim, vídeos de outras pessoas que vão viajar e falam das diferenças do lugar pra onde elas foram pro Brasil. Eu gosto de ver esse tipo de vídeo, então pensei, por que não, né? Então tá, estas são as minhas impressões sobre a Itália. A primeira coisa que eu notei na Itália é como, ou então, ou melhor, a primeira coisa que eu notei em Roma é como as coisas são bem cuidadas, os prédios históricos, os monumentos, tudo é super bem cuidado. Eu fiquei assim passada, porque tem toda aquela parte do centro antigo que tem o Coliseu, tem o Fórum Romano, tem o Altar della Patria, tem todas aquelas ruínas maravilhosas, e aquilo lá tá de pé há milhares de anos. E era o centro, tipo, era o centro da cidade, então, tipo, o pessoal tá bombando lá há séculos e aquilo continua de pé e as pessoas cuidam realmente. Então é uma área super bem cuidada em Roma. Tem outras áreas de Roma que eu achei meio sujinhas, mas essa área em especial tem todo um cuidado, tu não vê lixo no chão, tu vê as pessoas realmente preservando, porque é um patrimônio, uma coisa incrível. É tudo grandioso, é gigante, tu fica pensando, meu Deus, como é que aquilo foi construído anos atrás, quando não tinha calculadora, não tinha computador, e aquelas coisas lindas e maravilhosas estão de pé até hoje e muito bem cuidadas. Então isso foi a primeira coisa que eu fiquei assim passada, é como eles têm esse cuidado com o que é histórico, com o que é importante da história deles. A segunda coisa que eu notei é que lá as pessoas falam muito alto. Uh, eu, assim, se eu tivesse saído daqui do Brasil pra lá direto, eu não teria notado isso, mas como a gente fez Brasil, Alemanha e depois Itália, a gente saiu do extremo completo, que é a Alemanha, onde as pessoas são muito quietinhas, elas fazem questão de ser quietinhas. Tu entra no ônibus, tu entra no metrô, é um silêncio, e quando as pessoas falam entre elas, elas falam baixinho, assim, sabe? E aí a gente foi pra Itália, onde todo mundo fala alto e blá blá blá, tipo, as pessoas... É muito engraçado, assim, eu até me senti um pouco mais em casa por isso, porque as pessoas realmente, elas são muito expansivas na hora de falar, então elas gesticulam, elas falam alto. É bem interessante. E eu me senti um pouquinho mais, assim, perto do Brasil, porque quando eu tava na Alemanha, eu tava sempre assim, ai meu Deus, tô aqui fazendo bafão no bus, porque, né, falando alto. Porque eu começo a falar e eu vou me emocionando, e aí quando eu vejo, eu tô falando cada vez mais alto, tá todo mundo te olhando, assim, sabe? Quem é essa louca falando em português. Mas na Itália não, na Itália foi tranquilo, que as pessoas falam alto lá, que nem a gente fala aqui, foi lindo. A terceira coisa que eu notei é que as pessoas realmente gesticulam muito ao falar, mas nem, não vi ninguém fazendo aquela mãozinha, sabe? Que é característico que a gente vê quando alguém fala de italiano. Enfim, a mãozinha eu não vi. Outra coisa que eu notei é que as pessoas são cheirosas lá em Roma. Também, de novo, saindo de um extremo que é a Alemanha de em momento nenhum eu senti alguém perfumado em qualquer lugar. Na Itália, direto, eu tava andando pela rua, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. De repente, passava alguém, opa, um perfume no ar, era uma pessoa perfumada. E assim, eu tive a sorte que nenhuma das vezes foi um perfume que eu achasse horrível, muito doce, muito forte. Era só aquela coisa agradável, do tipo, tá, sabe? No meio da rua e de repente passa aquele cheirinho gostoso e alguém que tá super perfumado. Mais uma coisa que eu notei é que assim, eu achei os italianos muito parecidos com os argentinos, ou melhor, os argentinos são parecidos com os italianos, porque, né, dizem que argentino é um italiano que fala espanhol, mas acha que é inglês. E eu achei muito, assim, o jeito das pessoas se vestirem, o jeito físico, a aparência física, o jeito delas falarem, sabe aquele jeito que a argentino é mais expansivo, então o italiano também é a mesma coisa. Então eu acho que por causa dessa colonização, eu acabei notando que quando eu estive em Buenos Aires, eu achei assim muito parecido, sabe? O jeito das pessoas de lá com das pessoas em Roma. Então não sei. Se mais alguém já foi pra Buenos Aires e já foi a Roma, depois me conta se também achou parecido. Mas até assim, fisicamente falando, eu achei muito parecido. Mas um fato interessante é que lá as pessoas olham. As pessoas, e quando eu digo é tipo homem, assim. É meio como no Brasil, que eu acho uma coisa meio chata, que às vezes a gente tá passando aqui na rua e se tiver um cara, e às vezes se tiver mais de um cara, se tiver mais de um cara já é, tipo, sabe, quando as pessoas ficam te secando e às vezes falam alguma gracinha. Então, lá na Itália ninguém me falou nada, mas mais de uma vez, assim, eu e o Gustavo, a gente tava passando e ele ficava puto, assim, olha lá, aqueles caras tão te secando, e eles, sabe, tipo, eles paravam e aquela coisa. Então isso é meio desagradável, mas eu acho que talvez seja uma coisa da natureza latina, porque tipo, também, de novo, não quero fazer muita comparação, mas em Berlim, tu pode andar pelada na rua que as pessoas não te olham. De verdade, assim.
Eu já fui pra lá algumas vezes e nenhuma vez que eu fui eu me senti assim, sabe, constrangida de andar na rua. E teve até uma vez, foi engraçado, que dessa última vez que eu tava com o Gustavo andando pela rua, já era noite, tarde, tinha um grupinho de caras na rua bebendo, conversando. E o Gustavo já, não, troca de lado comigo que eu passo mais perto deles, porque senão eles vão mexer contigo, tu vai ver só, porque não sei o quê. A gente passou, eles nem nos olharam, eles estavam, tipo, cagando, andando. E realmente tem essa diferença. Que lá ninguém olha, então a gente passou do lugar onde ninguém olha pra nada, tu pode estar pelada, literalmente pelada na rua, que nenhum homem vai mexer contigo. E aí tu vai pra um outro extremo que, tipo, ninguém mexeu comigo, mas teve, assim, quando tinha, às vezes, grupinho de caras e tal, se era um dia que eu tava de vestido de saia, que é aquela coisa que eles param e que é meio desconfortável, mas enfim. Ô, gente, desculpa, eu tive que dar uma paradinha no vídeo porque tocou o interfone, eu tive que ir lá atender o motoboy, então se a luz estiver diferente, o enquadramento não estiver exatamente igual, é por isso. Então, eu tinha... Agora eu me perdi, mas... eu acho que eu tava falando da comida. Então, uma coisa que eu tava, assim, muita expectativa era dos pratos, né, da comida italiana e tudo mais. Eu achei que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo, que eu ia surtar, que ia pirar o cabeção, que ia ser a experiência gastronômica da minha vida. E foi bom, mas, assim, eu acho que como eu tava esperando tanto... Não foi tão incrível, eu não fiquei impressionada, assim, eu comi comida muito gostosa, não comi comida ruim enquanto eu estive lá, mas assim, nenhuma comida que eu ficasse, meu Deus, melhor massa da minha vida, sabe, assim, tipo, comi muita massa bolonhesa super gostosa, mas, pô, minha mãe faz uma massa bolonhesa tão boa quanto, de verdade, não tô puxando o saco dela, então teve isso, mas vale comentar que teve uma pizza que eu comi, e de todos os lugares onde eu comi pizza, foi a melhor pizza da história, e não é nenhum restaurante chique, nenhum lugar famoso, tinha uma confeitaria e padaria do lado ali do apartamento onde a gente ficou hospedado, era bem simples, pequenininha, e gente, a pizza de lá era uma coisa incrível, eles faziam várias vezes durante o dia, eu dei a sorte de pegar aquelas recém-saídas do forno, lá não vem redondinha assim como eu estou acostumada, vem uma coisa comprida, e aí tu pede o tamanho que tu quer, e nossa... Pizza muito incrível. Foi assim, a melhor coisa que eu comi lá e não foi em restaurante nenhum, foi numa padaria super simplesinha. E, nossa, sonho com essa pizza até hoje, mas foi a única coisa, assim, mais marcante pra mim. Isso e um sorvete só. Eu comi sorvete praticamente todos os dias. Eu via sorveteria, via carrocinha de picolé, qualquer coisa eu já parava e provava, porque todo mundo fala do gelato italiano, não sei o quê. E só teve um sorvete que eu gostei muito de comer, que chama... Acho que é Grum, o nome do lugar. Se tiver errado, eu deixo o nome certo aqui embaixo. Mas foi, assim, o único sorvete que eu pensei, nossa, esse realmente é diferente do que eu já provei no Brasil. Porque os outros lugares eu achei bem parecido com os que a gente tem aqui. Hoje em dia a gente tem umas sorveterias bem bacanas por aqui, então acho que a gente não fica devendo muito pra eles não nesse sentido. Eu comentei no início do vídeo, né, que a parte dos monumentos e tal é sempre muito limpinha, muito bem cuidada. Uma coisa que eu notei, a gente ficou hospedado em La Rústica, que é uma região, assim, mais afastada do centro de Roma. Assim, é bem gente que mora lá mesmo, não é um centro, assim, que é turista e tal. E eu achei meio sujinha. A gente ficou 6 dias lá, e nos 6 dias que a gente ficou lá, deixa eu explicar como é que funciona. A cada quadra grande tem umas lixeiras enormes que tem o que é reciclável, o que não é reciclável. Nesses 6 dias que a gente ficou lá, em nenhum momento o caminhão do lixo passou. E desde o dia que a gente chegou, as lixeiras já estavam transbordando e tinha lixo no chão e lixo revirado e fedia. Literalmente fedia, então eu achei assim meio sujinha. Claro, tem a parte mais turística, eu acho que eles mantêm mais limpinha, mas essa parte assim onde as pessoas moram mesmo, e não era uma área ruim, era uma área bem assim residencial, bonitinha, com prédio, casa bonitinha, mas aquele monte de lixeira transbordando e no chão e, sabe? Mais uma coisa que eu notei, e isso eu já esperava, é que Roma é uma cidade muito lotada. Gente, é muito, muito lotada. Eu nunca tive num lugar tão lotado na minha vida. Em qualquer hora do dia, em qualquer lugar, sempre tinha muita gente. Eu acho que isso, obviamente, porque é uma cidade super turística e tal, mas gente sempre lotado, sempre lotado. Aquele metrô sempre lotado, ônibus sempre... Tudo, rua sempre lotada. Eu me sentia constantemente na Rua da Praia aqui em Porto Alegre. Se alguém já vê a Porto Alegre, Rua da Praia lá no centro. Era tipo aquilo, sempre um mar de pessoas onde quer que a gente fosse. Mas eu acho que isso é normal, né? Porque é uma cidade grande, turística e tal. Então acho que isso é normal, ainda mais a gente foi na Semana Santa, então tinha mais gente ainda do que normal. Outra coisa que eu notei é que os homens são mais arrumadinhos que as mulheres. Não que as mulheres não sejam arrumadas, mas assim, sabe quando tu pensa no homem europeu? Aquele cara que tá de blazer, uma camisa, uma calça jeans com a barrinha dobrada, aquele sapato lindo, maravilhoso, cabelo penteado. Tinha horrores disso lá. Os homens italianos são muito elegantes, assim, muito, muito elegantes mesmo, assim, de chamar mais atenção por homens bem vestidos do que mulheres. Não que elas tivessem, sabe, mal arrumadas, mas é que elas não, eu não sei, eu não vi nenhuma mulher que eu pensei, nossa, que mulher chiquetésima, uou. Não, mas eu vi um monte de homens super arrumados, homens lindos, diga-se de passagem.
assim, impressionada. Outra coisa é que a língua é mais fácil de entender, assim, né? Mesmo que tu não fale nada de italiano. Como eu, tem muita coisa que é parecida e que dá pra se virar bem melhor lá, por exemplo, do que na Alemanha. Então, eu não falava nada de italiano, mas cheguei lá e consegui me comunicar. Se não desse certo, aí ia para um espanhol ou para um inglês, mas dava certo. Então, isso é bacana para quem vai viajar para lá e não sabe falar italiano. Não precisa ficar muito encucado, porque dá para se virar tranquilo, porque, né, eu acho que é de origem latina, então fica mais fácil, mais próximo do português e do espanhol, então dá para se virar tranquilo. Eu achei as pessoas muito solícitas lá na Itália. Assim, teve um dia que o Gustavo estava perdido de noite, e a gente acabou entrando num bar e o cara que tava no bar, ele até foi até a rua com a gente pra nos explicar onde é que a gente tinha que dobrar, sabe? Apontar direitinho, tudo. Eu achei as pessoas assim bem solícitas. Mas claro, teve alguns casos engraçados. Teve, por exemplo, a tiazinha de quem eu comprei o meu, porque o bilhete do metrô tu compra nos quiosquezinhos que tem ali perto da estação. E aí eu comprei meu bilhetezinho e tal, já tava saindo e ela espeta! E tipo, ai meu Deus, fiz merda, ela vai me xingar. Mas não, tipo assim, ela tinha o jeito de braba e ela parecia braba quando ela me chamou e enquanto ela tava, né, me vendo no bilhete. Mas depois ela, não, querida, você esqueceu o seu comprovante e tal. Porque eu achei certo que ela ia me xingar. Mas as pessoas lá são bem bacanas, assim, assim, não diria que são super abertas e oi, vamos nos conhecer, mas eu achei as pessoas quando a gente precisou de ajuda e quando a gente teve dúvida em alguma coisa, todo mundo sempre foi muito bacana com a gente. E a última coisa que eu queria comentar é que eu odiei o filme T no aeroporto de lá. Eu tenho, assim, lembranças horríveis. A gente teve problema todas as vezes que a gente passou por lá. Na chegada, quando a gente desembarcou. Gente, não sei como, a gente foi seguindo as pessoas, a gente foi parar na coisa de bagagem da Air Itália ao invés da Air Berlin. Porque não tem muita sinalização. Ou eu sou burra, não sei, mas a sinalização é meio falha que a gente foi parar. E aí, depois que a gente parou lá pra voltar e pegar nossas malas, gente, foi um horror. A gente perdeu 2 horas no aeroporto por conta disso. Depois, quando a gente foi buscar a Júlia, também teve problema, porque ela chegou depois da gente. E quando eu fui embora, né, perderam minhas malas lá no Fiumicino. Então, odiei esse aeroporto. Tome cuidado quando for. Talvez tenha outras pessoas que tenham experiências melhores lá, mas eu não gostei muito daquele aeroporto, não. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas impressões de Roma. Quem tiver outras coisas pra comentar, quem já visitou e tal, e quiser comentar aqui embaixo também, por favor, comente, porque é sempre legal quando a gente vai viajar pra um lugar diferente, a gente não sabe muito o que esperar. É bom ter um vídeo ou um post em algum lugar que a gente possa ter, né, pelo menos uma base. Então é isso. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.